Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Michele, mestranda em Administração pela FURB, Universidade Regional de Blumenau, e eu vou apresentar um seminário cujo tema principal é o isomorfismo institucional e racionalidade coletiva nos campos organizacionais. Esse texto ele é de autoria de Paul DiMaggio e Walter Powell. O professor DiMaggio, então, ele é professor de Sociologia de Princeton University e ele pesquisa, nas áreas de Sociologia, Cultura, Estratificação Social, Sociologia Econômica, Análise de Redes Sociais, E o professor Walter Powell, ele é professor de Educação, Comportamento Organizacional, Sociologia e Comunicação da Stanford University. Preciso fazer uma rápida nota de rodapé com vocês aqui, que o texto original ele é de 1983, E ele está publicado ali no Journal ali, American Sociological Review, E o texto que eu utilizei de base, ele já é a versão traduzida pela revista Raê, Inclusive, fica a dica para vocês que a revista Raê faz traduções de alguns textos clássicos da administração, economia e sociologia, E aí, se tiver aí com uma demanda muito grande, ou uma demanda de tempo muito curto para executar tudo, e se for facilitar a vida, utilizem aí para o entendimento, para ser mais rápido. Exceto, claro, quando for citar, citem sempre a obra original, Então, vamos lá. Esse texto, ele gira em torno de uma pergunta central, que é o que torna as organizações tão similares, E a gente vai ter que voltar um pouquinho para trás, para a questão sociológica em si, para entender esse texto, já que ele traz aí os conceitos e as ideias de Max Weber, Lá da sua obra, A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo. Ele traz os conceitos de racionalidade e burocratização, O que é a racionalidade para Max Weber? É a vida ser vivida de maneira objetiva, a visão objetiva da vida. É a visão que traz mudanças de estruturas e de forma estruturada e material, O que está associado à legitimidade, o que está associado às normas, Ou seja, a vida em sociedade é racional, é regida por leis, normas, valores e tudo determinado para um fim, Tudo tem uma finalidade. E isso por si só gera regulamentação, homogeneização, burocratização, automatismo, padronização, impessoalidade e legitimação, Isso tudo é sustentado pelo processo de burocratização, O que a gente pode entender por burocratização? Nada mais é do que um processo administrativo, Ou seja, a burocracia foi criada pelo capitalismo e ela é a manutenção do capitalismo, E aí ela tem essas características como relações impessoais, autoridade hierárquica, hierarquias rígidas, regras, regulamentos, leis, enfim, A vida em sociedade é a vida burocrática. Todos esses conceitos o Max Weber costumava então associar e chamar de Staatsgehörigkeit, que significa o quê? O homem e a mulher na sociedade são aprisionados pela burocracia que rege a sociedade. Então, é uma espécie de aprisionamento nessa vida objetiva. E aí a vida perde o sentido, para Max Weber. Mas a gente não vai entrar
Nesse aprofundamento sociológico, a gente só vai ficar aí com os conceitos que regem o texto, tá? E essa, então, só para deixar claro, essa Stahlharte Geodhäuse é a jaula de ferro, né? Que aí leva o título do nosso texto que embasa esse seminário. Uma vez que a gente consegue entender esses conceitos sociológicos, fica mais fácil de entender o teor desse texto, né? Ou seja, se ele já traz aí a questão da burocracia, a gente já vai entender as implicações do texto automaticamente. Vamos lá. Na teoria organizacional, né, que é na primeira seção do texto, os autores contam que, né, o DiMaggio e o Powell contam que o estudo pré-existente, ele se preocupava em entender a diversidade no campo, né, como que as empresas se diversificavam, né, e se divergiam umas das outras. E nesse campo, aliás, nessa teoria organizacional, nós temos então o termo campos organizacionais. O DiMaggio e o Paul, eles tinham então esse desejo, né, de aprofundar os estudos sob a ótica do que faz as organizações se tornarem semelhantes, tá? E o que eles contam aqui nesse artigo, então? Que existe uma tendência nos campos organizacionais que é levar eles a serem homogêneos. No início, né, quando o campo está se formando, é comum que haja muita diversidade ainda. Ou seja, as organizações e os atores dentro desse campo, eles ainda serão muito diversos, né, muito únicos, muito personalizados, né, cada um, cada qual. Mas à medida que o tempo passa, né, com o passar dos anos, eles vão ter uma tendência, e eles colocam aqui, a um impulso inexorável de levar em direção à homogeneização, tá? De ter uma semelhança nesse campo, né? Eu desenhei esse campo aqui, então, para a gente entender de uma forma mais didática. E o DiMaggio e o Powell dizem que o campo, né, organizacional, ele é constituído por organizações, né, que permeiam então a vida institucional, né, que permeiam um campo dentro da vida institucional. Então tá aqui, fiz esse desenho para ficar um pouco mais claro, tá? E esse processo de estruturação desse campo, né, ele tem aí 4 etapas, tá? A primeira etapa é o aumento da amplitude da interação entre as organizações no campo, ou seja, as organizações vão passar a interagir mais nesse campo à medida que ele está sendo estruturado. Vai ter o surgimento de estruturas de dominação e padrões, né, de coalizões interorganizacionais claramente definidos. Notem que nesse desenho aqui, ó, o que rege o todo é a vida institucional, né? Que por sua vez é influenciada também pelas expectativas sociais, né? Das pessoas, das organizações que habitam esse campo, né? Essa área. Então, vai ter essa estrutura de dominação, né? Essas normas, esses valores, esses comportamentos, né, que vão então ser definidos, né, claramente, e vão por sua vez definir o campo, né, vão dominar o campo. E o processo de estruturação institucional na etapa 3 é um aumento na carga de informação com a qual as organizações dentro de um campo devem lidar, ou seja, obviamente que quanto mais burocratização houver, maior vai ser a minha interação com as informações, né? Eu vou ter que lidar com mais informações. E na última etapa, então, o desenvolvimento de uma conscientização mútua entre os participantes de um grupo de organizações de que estão envolvidos em um negócio comum. Claro, se todos ali, né, dentro desse campo falam o mesmo idioma, no sentido de têm as mesmas práticas e convenções, logo haverá uma conscientização de que eles constituem um grupo maior, né?
que eles estão envolvidos em algo maior que é o grupo inteiro, né? Isso gera uma homogeneização, né? E ela pode ser explicada melhor como isomorfismo, né? O que é o isomorfismo aqui? Isomorfismo no conceito de Holle, que trazido então por Dimaggio e Powell, é um forçamento, né, de uma unidade da população às demais que se enquadram no mesmo ambiente. Então, é o modo como eu vou forçar, é o isomorfismo, entende? Eu vou forçar uma organização a se adequar ao ambiente do campo. E ele pode acontecer de duas maneiras, né? Tanto pela exclusão das formas não ótimas, né, de comportamentos organizacionais daquele campo, quanto pela adequação já dos gerentes que estão tomando atitudes e decisões já adequadas ao campo, né? Então tem essas duas maneiras, tá? E gera, por sua vez, isomorfismo competitivo e isomorfismo institucional. Como que seria na questão competitiva? Seria quando tem essa racionalidade sistêmica, então, e ela enfatiza a competição no mercado, mudança de nichos e medidas de adequação. Dimaggio e Powell colocam que as organizações não competem somente por recursos e clientes, né, mas também por política, legitimação, adequação social e econômica. Deixa eu mostrar isso de uma maneira mais clara no campo. Então, quando eu preciso me tornar competitivo nesse campo, eu vou aderir às normas dele, né? Então, notem aqui que eu tenho a organização entrante, a organização C, e para ela se tornar competitiva, ela vai ter que se adequar às regras do campo. Então, essa é a forma competitiva do isomorfismo, né? Ela vai ter que aderir às normas que existem para poder ser reconhecida, ser notada, fazer parte do jogo, né? E o isomorfismo institucional, que está mais relacionado a aderir mesmo aos ritos e cerimônias, né, de uma maneira até que sirva para estruturar, né, para organizar a vida moderna e todo esse meio organizacional, né. Isso pode acontecer através de 3 mecanismos de mudança isomórfica institucional, e são eles: o isomorfismo coercitivo, que é a coerção que pode ser feita através de governos, né? No caso de aplicação de lei, regulamentação, por exemplo, regulamentação da poluição. Todas as organizações nesse campo precisam se adequar de maneira a não despejar dejetos no rio, né? Isso é uma regulamentação e sob o risco de sofrer penalidades, né? Então, pode ser feito de uma maneira de governamental, né? De Estado, uma instituição maior, e pode ser feito também pelas organizações que são consideradas organizações referências, tá? Que é onde elas demandam, né? Através dessa coerção, as inovações que o campo vai acabar aderindo futuramente, porque elas dão, né, elas trazem essa formalidade para suas subsidiárias, enfim, elas geram uma expectativa cultural no entorno em que elas atuam, né. Temos também os processos miméticos, que é o próprio fato de eu me espelhar em outra empresa, né, eu sou a organização B e eu me espelho na organização A, né, diante de um cenário de incerteza. Porque como o cenário está incerto, né, e há muito risco envolvido, e enfim, eu vou buscar aquilo que é bem sucedido, né, eu vou copiar aquilo que deu certo, enfim, aquilo que outra organização faz, né, para conseguir também lidar nesse campo, e isso é chamado então de processo mimético. Vamos olhar isso no desenho do campo então para ficar mais fácil de entender. Eu pintei aqui de cor a organização referência, que é a A, né? Ela é rosa, e note que os outros atores desse campo já estão modificando para a cor rosa também, de modo a copiá-la, né? Copiar
o que emana dela, né? As normas que emanam dela, os comportamentos que ela emana para o campo. Então, logo, se eu tenho aqui uma organização adentrante do campo, ela vai já começar a ficar rosa também. Ela vai querer copiar isso para conseguir entrar no jogo competitivo. Da mesma forma, o profissional, né? Ele também vai aderir às regras do campo para conseguir jogar dentro dele, né? Ser um player dentro dele. Esse processo, atualmente, a gente consegue associar com o benchmarking, tá? Que já é considerado um mecanismo de mimetização. E no benchmark eu posso tanto copiar, né, um concorrente, copiar o que deu certo no concorrente, talvez ele nem saiba que eu estou copiando ele, aliás, é melhor que ele não saiba, como eu posso também fazer um benchmarking colaborativo, eu posso aprender práticas de mercado com organizações que não são meus concorrentes diretos, mas que eu vou talvez aprender um processo de logística com a Amazon e a Amazon vem aprender comigo um processo de fabricação, né? Enfim, a gente tem uma troca, né? É colaborativo, é aberto. E temos também as pressões normativas que estão mais relacionadas às categorias profissionais e é uma forma de proteger, né, essa categoria, porque essa categoria precisa ser legitimada, né? E precisa continuar legitimando também os novos adentrantes aí, né, do mercado, os profissionais do mercado, porque essa é a maneira, né, através da qual o sistema se mantém. O que isso quer dizer? Isso aí permeiam as instituições de universidades, treinamento profissional, associações profissionais, né, que vão conceder legitimidade ao aprendizado cognitivo aí de novos profissionais que estão passando por essas escolas, né, e assim o sistema se mantém, né, por meio dessa racionalidade, né, esse conjunto de ritos e normas. O que isso quer dizer na prática? Que se você quer ser um engenheiro, você não pode autodenominar-se engenheiro, você tem que passar por uma série de ritos. Você vai ter aí o segundo grau completo, né? Vai ter essa obrigatoriedade. Inclusive, para chegar até o segundo grau completo, você já passou por um monte de outros ritos, né? Mas vamos dar continuidade. Aí você vai fazer parte de um processo seletivo, vai efetuar a matrícula, vai comparecer a todas as cadeiras, estudar aí por 5 anos ou mais, vai ter que pontuar bem em exames, ter uma frequência mínima. Depois vai finalizar a faculdade com um trabalho de conclusão de curso, vai colar o grau, né? Senão você não pode ser chamado de engenheiro. E caso você precise assinar, né, projetos como engenheiro, você ainda vai ter que obter o registro CREA. Então aí você vai ingressar em estágio e iniciar a carreira profissional. São um conjunto, né, de normas aí que você vai ter que cumprir para ser reconhecido efetivamente como engenheiro, tá? Vamos olhar de novo para a organização aqui desse campo, né? Como é que funciona isso na prática? Os quadradinhos verdes são os gerentes, tá? Os quadradinhos azuis são os coordenadores e os amarelinhos são os subalternos. Organização A, B e C. Note que, o que a teoria diz aqui pra gente? Que embora as organizações possam ser diferentes entre si, né? Esse aqui está no mercado de automóveis, esse aqui está no mercado de vestuário. Embora elas sejam diferentes entre si, elas vão ter semelhanças, né? Através desses processos normativos, porque o pessoal, né, a mão de obra capacitada aqui, está seguindo esses ritos que permeiam a vida institucional, tá? Então, significa o quê? Que embora o gerente se diferencie, né, dos subalternos e do coordenador, porque ele tem um grau de especialização diferente dos demais, ele não vai ser muito diferente do gerente da outra organização, porque para esse cara da organização B estar numa posição de gerente, ele também teve que cumprir normas e ritos que esse cara da organização A fez também, né?
E isso tudo tende a se repetir, né? E isso se repetindo, porque é institucional, faz com que haja isomorfismo, né? As organizações tornam-se semelhantes em seu interior. Só essa teoria toda já é possível, né? Só com ela já é possível fazer algumas predições, né? De mudanças aí no campo isomórfico. E no nível organizacional, a gente tem algumas hipóteses que o DiMaggio e o Powell deixam para a gente poder estudar, entender esse campo, né? Na questão organizacional. São eles a hipótese A. Quanto maior o grau de dependência de uma organização em relação a outra, mais similar ela se tornará a essa organização em termos de estrutura, ambiente e foco comportamental. Claro. Vamos supor então um cenário hipotético que eu sou uma agência de publicidade e eu tenho um único fornecedor, que é um produtor de vídeo, né, uma produtora de vídeo, e sempre que eu preciso demandar algum serviço para ele, ele me pede que eu envie em CorelDRAW, né? E o que acontece? Eu vou ter comportamentos parecidos com ele, porque eu vou ter que aderir ao comportamento de usar o CorelDRAW para conseguir, né, enviar trabalho para ele me atender, certo? É isso que essa hipótese quer dizer. Na hipótese 2, quanto mais centralizado o fornecimento for, né, de recursos, maior é a possibilidade de a organização ter que se transformar isomorficamente. Então, não basta só usar o core, tem que ser numa estrutura específica desse cara, eu tenho que preencher uma série de exigências ali que senão ele não consegue trabalhar. Então, mais eu vou preparar o meu pessoal para conseguir suprir isso, ou seja, mais eu vou aderir às coisas, né, aos comportamentos da empresa dele para poder usufruir da mão de obra dele também, né, enquanto fornecedor. Hipótese 3. Quanto mais incerto o relacionamento entre meios e fins, maior a probabilidade de a organização moldar-se em outras organizações que considera bem-sucedidas. Se eu não tenho processos muito claros, né, e está muito incerto dentro da organização, muito provavelmente eu vou modelar, né, vou utilizar, vou espelhar outras organizações que são mais bem-sucedidas, né, isso é quase que automático, né, a gente vai buscar um exemplo, já que a gente não tem dentro da empresa. Quanto mais ambíguas as metas de uma organização, maior o grau em que esta se moldará a outras organizações que considera bem-sucedidas. Ou seja, é basicamente uma adaptação da hipótese 3, né? Quanto maior for essa ambiguidade, né, principalmente na questão da meta, mais eu vou, então, de novo, copiar, né, organizações bem-sucedidas para melhorar as metas internas, para trazer mais objetivo, né, mais clareza para a organização. Quanto maior a confiança em credenciais acadêmicas para a escolha de pessoal gerencial e funcional, maior o grau em que a organização se tornará mais semelhante a outras em seu campo. Claro, vamos voltar lá para o nosso desenho. Note o quê? Que todas as organizações, elas têm os mesmos profissionais, né? Enfim, os profissionais que estão legitimados por instituições de ensino, né? Que têm esse poder de legitimar. Então, óbvio, quanto mais houver, né? Quanto mais instituições de academia mesmo, né? Acadêmicas, enfim, houver nesse campo, maior, né, mais semelhante a outras instituições, né, aliás, a outras organizações eu vou ser, né, porque todas as organizações vão ter os mesmos profissionais, A, B e C, né, no exemplo ali que eu mostrei. Quanto maior a participação de gestores organizacionais em associações de comércio profissionais, maior a probabilidade de a organização ser ou se tornar semelhante a outras organizações de seu campo. O que isso quer dizer? Quanto mais eu interajo e participo, né, dos outros atores aqui nesse campo, maior vai ser a probabilidade de eu falar o mesmo idioma, de obter o mesmo comportamento,
de eu concordar, né, com as situações, de eu aderir às inovações, porque eu vou estar em constante interação, né? Vou estar participando cada vez mais desse campo. E os preditores no nível do campo? Quanto mais um campo organizacional depende de uma única fonte de fornecimento de recursos vitais, maior o nível de isomorfismo. Logo, eu tenho mais duas agências nesse campo, fora a minha agência, né? E eu sei que aquelas duas também dependem desse fornecedor de produtora de vídeo, né? Que eu utilizo. Muito provavelmente elas também utilizam CorelDRAW. Por quê? Porque esse fornecedor, que é meu fornecedor, só trabalha com CorelDRAW, entende? Então é isso que essa hipótese quer dizer. Que quanto mais esse campo depender de uma única fonte, maior vai ser o nível, né, de isomorfismo, dessa homogeneização, né? Quanto mais as organizações em um campo interagem com as agências governamentais, maior o grau de isomorfismo no campo como um todo. Sim, se as agências governamentais são responsáveis pelas normas e regras mais que são, né, a instituição primeira, logo, se eu estiver mais alinhada com elas, né, eu vou ter um maior grau de isomorfismo no campo como um todo. A gente pode trazer o exemplo aí da nota fiscal eletrônica, né? Primeiro não existia, né? Primeiro era só a notinha lá pela mão, enfim. Quando virou, então, uma regra, né, uma lei, quando se institucionalizou isso, todos tiveram que passar por esse processo. E aí houve o quê? Um aumento na homogeneização desse campo, né? Quanto menor o número de alternativas visíveis de modelos organizacionais em um campo, maior a taxa de isomorfismo nesse campo. Vamos considerar de novo o meu exemplo hipotético de ter eu e mais duas agências. Como tem mais duas agências, apenas mais duas agências, é muito fácil copiá-las, tem poucas, né? Se tivesse aí mais 20 agências, muito provavelmente algumas teriam características que eu ainda não tenho, que eu ainda não consegui copiar, né? Porque o campo seria mais diverso. Mas se tem menos atores, né, mais rápido e maior vai ser a minha taxa de isomorfismo, tá? Hipótese B4. Quanto mais incertas são as tecnologias ou ambíguas as metas de um campo, maior a taxa de mudança isomórfica. Sim, as tecnologias nós sabemos que estão sempre relacionadas às inovações, né, que sempre se alteram com o passar dos anos, né? Porque elas são sempre tem sempre a característica do tempo que está vivendo, né? Que está sendo vivido. Então, se isso muda constantemente, né? E isso tem uma ambiguidade, isso vai gerar, consequentemente, uma taxa maior de uma mudança isomórfica. Ela sempre vai estar em constante mudança, né? Quanto maior o grau de profissionalização de um campo, maior a quantidade de mudanças isomórficas institucionais. Sim, porque isso corrobora com aquela hipótese que a gente, com a parte do texto que a gente viu antes, de que os profissionais que estão nessas instituições, aliás, nessas organizações, eles acabam aderindo e tendo decisões já adequadas, né, às normas. Então, isso faz, né, esse grau de profissionalização faz com que haja uma maior quantidade de mudanças isomórficas, já que eles próprios promovem elas, né? Quanto maior o grau de estruturação de um campo, maior o grau de isomorfismo. Sim, quanto mais bem estruturado tiver um campo, mais propenso à homogeneização ele vai ser, né? Quais são as implicações desse texto para a teoria social, né? Até anotei alguns pontos aqui para a gente discutir depois. Nas agências governamentais ou em empresas instáveis, a seleção pode ocorrer com base em razões políticas em vez de econômicas, né? Essa seleção natural, assim, mais ou menos, entre aspas, natural, né? De fato de eu ter uma organização que está saindo do campo porque não aderiu, né? Não conseguiu copiar. Então isso pode ser uma seleção política.
né? E pode ser também por contextos de questões de eficiência e produtividade, né? Porque talvez não conseguiu, né, alcançar ali a média do campo, tá? E os autores também trazem que as organizações, elas se tornam, né, e com essas implicações, elas se tornam cada vez mais um veículo de gratificações e necessidades e preferências, né, que procura usar para um fim que restringe o retorno aos seus proprietários, porque fica gerando uma competição, inclusive entre os profissionais em si, e no fundo, quem está obtendo mesmo o produto massivo da organização é o proprietário. Os profissionais vão ter que estar se adequando às normas e eles vão estar investindo nisso de tal maneira que, né, eles vão se desapossar menos da questão da organização em si, né? Eles vão estar talvez até mudando de uma organização para outra, porque isso também é uma forma de seguir, né, a carreira, de desenvolver o currículo na carreira, né? E através desse estudo, a teoria do isomorfismo institucional pode ajudar a explicar as observações de que as organizações estão se tornando mais homogêneas, né? Ajuda a entender esse processo e também a compreender a irracionalidade, né, sobre o poder e a falta de inovação, porque se o campo ele é muito homogêneo, muito igual, muito provavelmente ele está inovando pouco, né? Porque inovação, em outros termos, é você quebrar a normalidade, é você trazer coisas diversas para esse campo, é você sair de uma normatividade, né? Então, quanto mais homogêneo, menos propenso à inovação. Então, esse estudo traz o entendimento disso também e levanta essas questões, sabe? Deixa eu ver se tem mais algum ponto. Bom, tem muitos pontos aqui, mas vamos aos principais. Os executores de políticas preocupados com o pluralismo deveriam considerar o impacto de seus programas na estrutura nos campos organizacionais como um todo e não apenas nos programas de organizações individuais. Lógico, se eu estou considerando uma mudança, né, na minha organização, eu também tenho que considerar o que vai acontecer com o todo, né? Já que eu constituo um todo, eu não sou só eu, né? Eu estou presente num campo organizacional. E que mudanças eu vou trazer para o campo a partir das minhas mudanças internas? Deixa eu ver. Eu acho que é por isso. Tem mais coisas para debater, mas o vídeo tá longo e a gente vai debater em aula, tá bom? Agradeço muito e a gente se vê daqui a pouco.